Eu estou falando que o momento da intimidade preserva-se diálogos que não são falados em qualquer lugar. Então, uma falta de intimidade ou uma falta de momento íntimo pode também privar conversas, pode fazer com que diálogos não venham ser citados. A verdade é que a intimidade não é para qualquer tipo de pessoa. A intimidade, ela é para aqueles que compreendem o seu valor. A intimidade é uma atmosfera de relacionamento para pessoas selecionadas e também para pessoas aprovadas, preparadas. A intimidade não é uma atmosfera para qualquer tipo de pessoa. Na intimidade não é permitido que a maquiagem prevaleça. No momento da intimidade é o momento em que nós sabemos quem é de verdade e quem é de mentira. É neste momento do convívio da intimidade que nós sabemos quem suporta toda a verdade nua e crua, face a face. Gostaria de citar um general de guerra, segundo a Bíblia está descrito em segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, se não me falha a memória. A Bíblia vai falar sobre um general de guerra chamado Naamã. Naamã, ele é general de guerra, vence batalhas, anda sobre o seu cavalo com suas armaduras, e todos que contemplam a vida de Naamã não sabem o que verdadeiramente Naamã é, um leproso. Mas gente que está no seu convívio de intimidade, gente que está na sua área de aconchego, conhece a verdadeira necessidade de Naamã. E qual é a necessidade de Naamã, Gabriel? Ele é leproso e necessita de cura. A verdade é que o relacionamento, esta atmosfera de intimidade, é para quem suporta a verdade de cada um. Nós estamos aqui olhando uns para os outros, porém nós não conhecemos uns aos outros na sua intimidade, na sua essência. A intimidade revela verdades ocultas que pessoas que não são próximas não conseguem enxergar. Existem pessoas que não se aproximam de cada uma de nós porque não conhecem a nossa verdadeira personalidade. Nos julgam talvez por um momento, por um milésimo de segundo, ao nos ver pela primeira vez. Julgam a nossa aparência, julgam a nossa vestimenta e por isso às vezes não se aproximam. Em contrapartida, existem pessoas que se aproximam simplesmente também pelo mesmo fato, pela mesma aparência, pela mesma vestimenta, pela mesma condução que pegamos, pelo mesmo carro que possuímos, mas esta pessoa não nos conhece na íntegra, na intimidade. O que eu quero falar hoje, esta tarde, é sobre uma coisa perdida e uma coisa recuperada. Uma coisa perdida no jardim do Éden chamada intimidade, mas uma coisa recuperada em cima do Monte Caveira chamada também intimidade. Quem está entendendo isso já conseguiu compreender que eu estou falando que aquilo que o primeiro homem perdeu no jardim, o segundo homem se recuperou no Gólgota, em cima do Monte Caveira. Ele veio restaurar a intimidade. A intimidade não surge da noite para o dia. Assim também como a intimidade também não é perdida da noite para o dia. A intimidade é uma coisa que se deve ser construída, conquistada, adquirida. Assim também como se perde a intimidade. Quando perdemos intimidade com algum amigo, não fazemos da noite para o dia. Os sinais da ausência da intimidade são latentes. Um dia você deixa de ligar, outro dia você deixa de mandar mensagem, outro dia você já não consegue conversar, no outro dia você não consegue nem mais dar um oi. E assim você vai se desconectando de cenários de intimidade. Aqueles almoços no fim de semana não acontecem mais. Talvez o lanche no final do culto não acontece mais. E assim você vai perdendo laços de intimidade. Assim também dentro da casa, dentro do casamento, dentro de uma fraternidade, de uma família, a família também vai se perdendo, se esvaziando
esvaindo pouco a pouco o seu momento de intimidade. A verdade é que poucas pessoas hoje valorizam isto, a intimidade que deveria ser conquistada, porque a intimidade exige dos mesmos que compartilham de tal coisa um grande trabalho para construí-la. A intimidade exige daqueles que querem desfrutar deste íntimo um grande empenho, um grande esforço. Ninguém aqui nasceu íntimo de ninguém, ninguém aqui já se aproximou falando dos seus segredos. A realidade é que existe um grande preço a ser pago pela intimidade. Para se construir intimidade, o primeiro requisito para tal coisa acontecer é uma compatibilidade de ambas as partes e o desejo natural de ambas as partes. Exige-se uma compatibilidade daqueles que querem se tornarem íntimos um do outro. Não adianta eu, ainda querendo, desejando ter intimidade com a Ana Carolina, que é minha esposa, se ela assim também não o quiser. Eu não posso querer desfrutar de intimidade com ela, se ela não quiser desfrutar de intimidade comigo. É por isso que já conhecemos rotineiramente uma das cerimônias de casamento, aonde o cerimonialista, o padre, o bispo ou o juiz de paz pergunta: você aceita se tornar esposo? Você aceita se tornar esposa? Porque ele está perguntando na entrelinha você vai aceitar desfrutar de intimidade com esta pessoa? Você vai aceitar desfrutar da intimidade com este indivíduo? É esta a pergunta. E se falando da intimidade com o Senhor, o salmista no Salmo de número 24, versículo de número 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É por isso que devemos assim querer e desejar intimidade com Deus, mas também sabermos que para ter intimidade com Ele existe-se um padrão necessário, existe um grande esforço, existe assim um grande empenho para eu me tornar íntimo dele. A verdade também que eu quero deixar claro é que para se tornar íntimo do outro indivíduo, eu tenho que possuir a mesma característica que ele. Não adianta eu me tornar íntimo de Ana Carolina se eu falo em português e ela fala em inglês. Um convívio de intimidade não vai acontecer, porque o que muitos pensam aí fora, que intimidade é desfrutada sem diálogo, mas intimidade sem diálogo é só um encontro carnal, não é intimidade, porque intimidade revelam-se segredos, intimidade compartilham-se coisas ocultas. É por isso que intimidade é algo que se deve ser valorizado, a intimidade é algo que se deve ser constituído, a intimidade é algo que se deve ser valorizado. Quem aqui quando criança não viveu um momento em que quando era bem criança mesmo, e a sua mãe falava: olha, se você continuar fazendo, executando tal coisa, eu vou pegar o seu lençol molhado e levar até a escola e mostrar para os seus amigos. Eu já vivi isso quando era bem criança. Gabriel, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a minha mãe me conhecia na íntegra dentro de casa. Ela sabia o que me envergonhava e o que não me envergonhava. Ela sabia qual era o grau de maturidade que eu tinha. E quando a gente vai virando adolescente, nós queremos expressar uma maturidade que não existe dentro de nós. Mas a minha mãe sabia quem era eu de verdade, e eu tinha um